Bom dia, novamente, presidente, agora presidente substituto, aí o vice-presidente Garibaldo. Bom dia novamente aos deputados, alguns que chegaram depois e todos que nos acompanham. Como eu estava falando, né, contradizendo a fala enganosa do governador ontem, que só apresentou dados como o Estado estivesse a mil maravilhas, eu vou só apresentar, né, para os deputados e deputadas, né, para a população sergipana, um dos vários vídeos e denúncias que a gente recebe diariamente, já conversando com o povo sergipano. A nossa função é fiscalizar, é cobrar que o governo do Estado, o Poder Executivo, administre o Estado da melhor forma possível. Então, quem quiser enviar denúncias, não só sobre falta d'água ou qualquer questão que envolva moradia, educação, saúde, transporte público, tudo aquilo que é importante para a dignidade, para o bem viver da nossa população, pode nos enviar pelo nosso Instagram, que independentemente de quem seja, a gente vai cobrar dos órgãos públicos, e é isso que estamos fazendo agora. Por favor, coloque um vídeo que recebemos, né, de uma cidadã sergipana sobre o descaso, né, em relação à privatização da DESO, que foi divulgado recentemente aí no portal de notícias. Pode soltar o vídeo. Atenção, governador Fábio Mitidieri. Olha, mês passado, R$ 396,43. Aí o doce de coco no lombo do pobre sergipano chegou foi agora, aí. R$ 604,76. Se prepare, viu? Meu amigo governador Fábio Mitidieri, dia 4 de outubro, quem sofre para pagar um talão desse vai lembrar de você. E se você pensou que privatizou a DESO para trazer benefícios para o povo de Sergipe, você está botando, torrando no lombo de um pobre que ganha um salário mínimo. Eu vou marcar você, porque foi você que teve essa atitude de privatizar a DESO e arrebentar com o povo sergipano, porque só sabe Deus e eu. Os esforços que tem que ser feitos para pagar um talão de R$ 604. A tarifa está certa, agora 80% de taxa de esgoto sem ter na minha cidade, 4 de outubro eu vou lembrar disso. E não vou esquecer nunca de você, governador Fábio Mitidieri. Esse ano vai ser babado, viu, governador? Não adianta vir aqui, né, com texto, né, lendo como se tivesse mil maravilhas, ignorando o sofrimento do povo sergipano, porque foi isso que foi demonstrado. Em nenhum momento o governo falou sobre a questão da Iguá. Como é que começa o discurso letivo apresentando os desafios, né? Só as mil maravilhas, os programas esse de governo, porque a gente não vê, deputada Áurea, programa de Estado, políticas públicas realmente efetivas. São só programas de Estados ali para dizer. E outra coisa, né? E ainda, programa do nosso governo federal, do nosso Lulinha, apresenta como se fosse um programa do Estado de Sergipe. E ainda usa, né, propaganda enganosa, não diz, tudo bem, quem está executando é o Estado, mas precisa, por uma questão da comunicação pública, da transparência, dizer que aquele programa é um programa federal, não é recurso do governo do Estado, não é recurso dos juros, mais de R$ 1 bilhão da venda da DESO, não é isso, é recurso do governo federal, e isso precisa ser dito, para que a população não seja ludibriada com um discurso enganoso. E é constante, né, além dessas denúncias, porque essa senhora traz duas coisas muito importantes, deputado Luciano Pimentel. A primeira, que a gente recebe várias denúncias, o aumento todos os dias. No meu condomínio onde eu moro, as pessoas vêm, deputada, está sabendo, eu pagava não sei quanto, agora estou pagando não sei, um aumento absurdo do valor, né, da taxa. A falta de água aqui no centro,
A gente tem um espaço que é a Casa Linda Brasil, que nunca faltava água. Todos os dias agora, na tarde, não tem água. E quando chega em vários bairros aqui do estado de Aracaju, da Grande Aracaju e do estado estão faltando. E a gente vai ignorar, gente, achar que tirar foto com o governador, como me chamaram ontem, isso é zombar, é enganar do povo sergipano. E é constante. Não, e além disso, né, além da falta de esgoto, da cobrança da taxa de esgoto sem ter esgoto, tem outra questão que é muito, muito grave mesmo, né? Locais que nunca existia problema de falta de água, está tendo constantemente, gente. E a gente não pode silenciar, e ainda o governador quer ainda passar o pano, né, nessa empresa para não admitir que foi uma furada. A pior furada do governador, eu tenho certeza que vai ser o motivo da sua decadência e na sua reeleição, que foi a venda da Deso, como a gente sabe, como a gente anunciou aqui no processo. E eu tenho certeza que a população sergipana está cada vez mais atenta. Não é mais, não vai achar que tem apoio de outros administradores municipais que vai tentar enganar a população. É constante o número de denúncias de desabastecimento de água, vazamento em vários cantos do estado, problemas com a rede de coleta de esgoto, como foi dito pela cidadã, e aumentos abusivos, né, dessas contas de água. E a sensação que o povo sergipano tem é que a Iguá Saneamento não tem condições de operar e garantir o bom funcionamento dos serviços prestados. A falta de água em várias regiões do estado é constante. Na Grande Aracaju, muitos bairros e localidades passam dias sem uma gota de água nas torneiras. Semana passada, uma denúncia feita por um integrante do DCE da UFES chamava a atenção para a falta de água no hospital universitário. No hospital onde, governador, onde os profissionais estão ali trabalhando para salvar vidas. E é inadmissível que isso aconteça. Além dessas questões, né, geradas pela falta de água, a população sergipana está também denunciando, como já disse, né, os aumentos abusivos de água em todo o estado. Mesmo com um pouquinho de tosse, eu não posso deixar de falar, porque não falar é ser negligente nesse momento tão difícil. Porque a Iguá Saneamento está cobrando por um serviço, né, de esgoto que praticamente não existe em boa parte do território sergipano. E segundo dados do censo de 2022, o estado de Sergipe tem 45,8% de domicílios sem acessos à rede geral de coleta de esgoto. Muitos municípios sergipanos não atingem nem 5% de domicílios com acesso da rede geral de coleta de esgoto. E os dados referentes ao tratamento do esgoto coletado ainda são mais baixos. Mesmo com esses dados, a Iguá acha justo cobrar taxas de coleta de esgoto abusivas, já que tem cobrado por um serviço que parte da população não usufrui. De dezembro para cá, o governador deu uma série de entrevistas defendendo a Iguá, reafirmando, né, de forma corajosa, né? É muita coragem reafirmar que a privatização de parte dos serviços foi um acerto, e pedindo paciência ao povo sergipano. Mas a paciência do povo sergipano é curta, é só a gente rememorar eleições passadas. E segundo o governador, em médio prazo as coisas vão melhorar.
Enquanto as coisas não melhoram, a população sofre com a falta de água e a resposta do governador é pedir para que o povo tenha paciência enquanto defende a Iguá e sua ineficiência. Parece até piada de mau gosto. O governador deveria cobrar que a Agrese, que é um órgão, né, controlador, fiscalizador, né, que regula o contrato da Iguá, atuasse para coibir a cobrança abusiva das contas de água para a população. E a população que já sofre com a falta de água nas torneiras é ainda lesada, né, por algumas cobranças abusivas. Quando procura a Iguá, escutam que nada pode ser feito. E se não pagar o talão de água, o corte no abastecimento é certeiro. Ou paga ou fica sem ter acesso ao pouco de água que chega nas torneiras. De que lado, né, você samba, governador? Do lado do povo ou da Iguá? Essa é uma pergunta, né, já que estamos, né, próximo ao carnaval, a gente vai sambar muito, mas precisamos, primeiramente, principalmente nós que estamos eleitos, que recebemos dinheiro público, dinheiro do povo, para fazer a nossa atribuição, que é fiscalizar, que é cobrar de quem governa, administra o dinheiro público, porque o governador simplesmente é administrador, não é dono do Estado. É um simples administrador que foi eleito pelo povo e que tem a administrar para solucionar os problemas que o povo está enfrentando. Ponto. É essa a obrigação e espero, né, que seja cumprida, ou então os órgãos, né, que são fiscalizadores possam agir. Não é justo que o povo pague o preço exorbitante da privatização de um serviço essencial para o povo sergipano. Então, essas são as questões somente da negligência do governador em não falar, em omitir a questão da Iguá ontem em seu discurso. Mas, além disso, o discurso do governador de Sergipe pareceu que estava tudo bem. Mas o que mostrou foi o que o povo passa todo dia é totalmente diferente. Em dezembro, Sergipe tinha 537 famílias cadastradas no cadastro único, o que representa 1.394.758 pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social. Isso não é detalhe, isso é uma realidade de uma parcela enorme da nossa população. Ontem, se eu não me engano, ele disse que é a primeira vez, né, tem mais número de empregados, né, do que pessoas recebendo Bolsa Família. Em dezembro, mais de 363 mil pessoas em Sergipe não sabiam ler nem escrever. Quase 410 mil pessoas não tinham nenhuma instrução escolar e outras 469 mil não haviam concluído sequer o ensino fundamental. E nada foi falado do governador sobre isso, sobre a questão da educação no nosso Estado. E o pior, né? A perseguição que o governador faz aos professores e professoras do nosso Estado. O desmonte do magistério público, dos direitos garantidos pelos professores, porque o pagamento do piso salarial é um dever do governo, é um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, e não fazer mangar como se os professores e professoras quisessem direito ou privilégios. Eles querem seus direitos que o governo tem a obrigação de cumprir. Isso na área da educação.
Na área de trabalho e renda, né, em dezembro, os dados, né, mostram algo gravíssimo. E dizer que todos esses dados que eu estou apresentando aqui, eles são dados oficiais do Cadastro Único, atualizados em dezembro. 41,3% das famílias cadastradas em Sergipe não tinham nenhuma pessoa trabalhando. Repito, em dezembro, mais da metade das famílias vivia sem qualquer renda de trabalho. Ainda em dezembro, apenas 444 mil pessoas trabalhavam, o que representa menos de 32% da população cadastrada. E quando trabalhavam, em sua maioria, estão na informalidade, sem carteira assinada, sem direitos e sem proteção. Isso escancara a ausência de uma política estadual séria de inclusão produtiva, de geração de emprego digno e de cuidado com quem mais precisa. Sobre moradia, também através dos dados divulgados no Cadastro Único, em dezembro, em Sergipe, mais de 154 mil domicílios estavam localizados em ruas sem nenhum tipo de calçamento. Quase 20 mil moradias eram improvisadas e milhares ainda não tinham piso de terra ou paredes sem revestimento. Com paredes sem revestimentos. Moradia digna não parece em discurso bonito do governador. Ela aparece em política pública e isso não está sendo feito pelo governo do Estado. Em relação à população em situação de rua, em Sergipe, em dezembro, Sergipe tinha 1.723 pessoas em situação de rua, organizadas em 1.692 famílias. A maioria dormia na rua, não em abrigo. E o mais grave, centenas dessas pessoas estavam nas ruas há mais de 5 anos, mais de 10 anos e mais também de 10 anos. Isso não é uma questão recente, isso é omissão continuada. Quem são as pessoas mais atingidas? A gente sabe que tem gênero, que tem raça, que tem orientação sexual, identidade de gênero. Os dados de dezembro mostram que a pobreza em Sergipe tem rosto. E as mulheres são a maioria entre a população vulnerável e também entre as responsáveis familiares. A população negra também é a mais atingida. Quase 300 mil famílias tinham crianças e adolescentes crescendo na pobreza. Em dezembro, também de acordo com o Cadastro Único, Sergipe tinha ainda 86 mil famílias de grupos populacionais tradicionais específicos, 49 mil famílias de agricultores familiares, 17 mil famílias de pescadores artesanais, 8.800 famílias de catadoras e catadores de recicláveis, 7.652 famílias quilombolas, além de famílias indígenas, ribeirinhas, ciganas e comunidades de terreiro. Essas pessoas não aparecem também no discurso do governador, mas aparecem nos dados. E o que existe hoje em Sergipe é muita propaganda política, muita instrumentalização dos equipamentos públicos para construir uma narrativa artificial de sucesso, enquanto se esconde a triste realidade vivida pela maioria da população sergipana.
na sua fala, o governador, o senhor esconde esses dados. O senhor é omisso. O senhor é irresponsável ao não tratar da realidade que eles revelam. E que fique bem evidente, não é a oposição que está criando números. Mais 2 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. Como eu já disse, são dados oficiais do Cadastro Único do governo. E contra dados, né, não há argumentos. Então, é sobre isso. Esse ano, eu sei que a gente vai ter vai ser um ano muito desafiador. A grande maioria aqui vai se colocar para a reeleição, mas a gente não pode esquecer do nosso papel, separar, né, o nosso papel político, né, da gente poder fazer nossas atividades, né, seja de pré-campanha, seja as nossas atividades que a gente faz com nossos agrupamentos, mas não podemos esquecer de fazer o nosso papel nessa casa, porque a gente não vai se desligar, não, né, como acontece aí, né, se um prefeito quisesse colocar tal. Nós continuaremos, né, trabalhando, recebendo o nosso salário. Então, teremos um ano desafiador, que nós possamos ter um ano que a gente possa separar, né, o que seja aquilo ligado à política, para a gente estar aqui, né, debatendo isso. Se eu estou aqui hoje, né, porque eu estou numa tribuna, de acordo com os parlamentos, a tribuna serve para que a gente apresente as demandas, as reivindicações, as questões que envolvem o povo no qual a gente foi eleito para servir. A gente está a serviço do bem comum, a serviço da nossa população. Então, esses dados são apresentados para que, a partir desses dados, né, dessas informações, a gente possa cobrar do governo, dos governos, ações efetivas. Essa é uma das maiores atribuições, né, de um legislador, além de criar leis, né, de fazer indicações, mas se existe, né, a tribuna, para que a gente possa apresentar essas demandas e a gente ver, analisar e ver quais as formas a gente tem para resolver essas questões. É isso. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, tem a palavra o deputado Cacá. Som para o deputado Cacá, por favor. Oi, presidente, obrigado. Bom dia, deputados, deputadas.